Carlos presta serviço de assistência técnica de computadores em empresas. Ele cobra 12 para ir ao local, mais R$ 25 por hora de trabalho, até resolver o problema. Também são cobradas frações de horas trabalhadas. Em um dos serviços, Carlos resolveu o problema e cobrou do cliente R$ 168,25, o que permite concluir que ele trabalhou nesse serviço. Bom, ele cobra de fixo R$ 12. Então, seria um coeficiente B, que nós chamamos de linear, seria 12. E a taxa de variação é 20, seria 25. 25 por hora, tá? 25 por hora, que nós chamamos, cada hora nós vamos chamar de x, porque aqui é a taxa de variação. Então, uma função seria, se nós colocássemos uma função do primeiro grau, ax mais b, onde x seria o número de horas trabalhadas, o a sendo 25, a função seria assim, 25x, que é o número de horas, e o 12 de fixo, que seria o coeficiente linear. Bom, como ele ganhou 168, então o nosso f de x vai ser 168,25. E a função 25x mais 12. Então aqui nós temos agora uma equação do primeiro grau e nós vamos resolver, tá? Essa equação do primeiro grau. Vamos tirar 12, né? 12 daqui vai ficar 156,25, que é igual a 25x. Então, nós vamos dividir 156 por 25. Tá? Nós vamos tirar a vírgula, vamos tirar essa vírgula aqui e vamos mandar duas casas aqui. Tá? Duas casas no 25, vamos dividir esse por esse. Então, o 1562, ele é menor do que o 2500. Então, nós vamos fazer logo o 15.000 logo, que vai dar 6. 2.500 vezes 6 dá 0, 0, 30, fica 0,93, 12, 6 vezes 2, 12, 15. Então, vai dar 15.000. Vai sobrar 625, que é menor. Então, a gente coloca um 0 e uma vírgula. Aqui vai dar 2, que vai dar 5.000. Vai sobrar 1.250. A gente coloca o 0 e aí vai dar 5, né? 2.500 vezes 5. 0, 0 vezes 5. 0, 0, 25, fica o 5 vai 2, 1.000, isso. Então, o x é 6,25. 6 horas e 0,25 de uma hora, tá? Isso aqui é 6 horas e mais 0,25 de uma hora, que tem 60 minutos. 0, 30, fica o 0, vai o 3, 12, com 3, 15. Então, duas casas aqui depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. 6 horas e 15 minutos, que vai ser a resposta à letra B. 6 horas e 15 minutos. Paula e Renata gastaram juntas 48 na compra de bilhetes de uma loteria, sendo que Paula contribuiu com 12 dessa quantia. As duas foram sorteadas, ganhando um prêmio de R$ 120.000. Na partição desse prêmio entre elas, que foi feita proporcionalmente ao dinheiro que cada uma deu na compra dos bilhetes, Renata ficou com... Bom, primeiro, elas gastaram 48. R$ 48 as duas juntas, tá? E juntas, né? Vou botar aqui juntas. A Paula contribuiu com 12. Paula com 12. Bom, a Renata, então a Renata ficou com 48 menos 12, que é igual a 36. Bom, uma deu 12, a outra deu 36. O 36 é múltiplo do 12. É 12 3 vezes.
Então, o que acontece? A Renata deu 12 e essa aqui foi a Paula, perdão. A Paula deu 12 e a Renata deu 12, mais 12, 24 e mais 12. Então, essa aqui foi a Renata. Então, proporcionalmente, também vai ser a mesma coisa, cada uma delas vai receber. Né? A gente vai dividir em 4 partes. É 120 mil. 120 mil dividido por 4 dá 3, né? Não sobra nada, e tem 1, 2, 3, 4 zeros. Né? 1, 2, 3, 4. Ou seja, 30 mil. Então, cada pedaço desse aqui é 30 mil, sendo que esse aqui é da Paula. 30 mil Paula, e mais 30 mil, mais 30 mil 60, mais 30 mil 90. E da Renata. Tá? Então, a resposta é, na partição desses prêmios, entre elas, que foi feita proporcionalmente, a Renata ficou com 90 mil, que é a letra A. Resposta, Renata ficou com a letra A, 90 mil. Alberto fez uma dieta com um nutricionista e perdeu 20 do seu peso nos 6 primeiros meses. Nos 6 meses seguintes, Alberto abandonou o acompanhamento do nutricionista e com isso engordou 20% em relação ao peso que havia atingido. Comparando o peso de Alberto quando ele iniciou a dieta com o seu peso ao final de 12 meses, o peso do Alberto, então veja bem, primeiro ele perdeu 20%, né? Então veja bem, perdeu 20%. Então, ele ficou com 80%, ok? Que é igual a 0,8, e na forma decimal. Depois ele ganhou 20%. Então, ele ficou com o 100% que ele estava e mais 20%, que na forma decimal é igual a 1,2. 100% é 1, 20% é 0,2 na forma decimal. 1,2. Então, para nós sabermos quanto ele ficou, a gente pega 0,8 vezes 1,2, ou 1,2 vezes 0,8. E aí a gente vai ver com quanto ele ficou. Primeiro ele estava com 0,8 e depois aumentou 20%, 1,2. Então é só multiplica. 8 vezes 8, 16, 8 vezes 6 vai 1, 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. E aqui é 0, e aqui é 0. Como nós temos uma casa aqui e uma casa, total de 2 casas, nossa resposta tem que ter 2 casas depois da vírgula. 0, 6, 9 e 0. Então aqui 2 casas depois da vírgula, 0,96, que é igual a 96%. Se ele ficou com 96%, significa que ele perdeu 4%. 100% menos 96%, e ele agora está com 96%, então ele perdeu 4%, ou seja, é a letra A. Resposta, a letra A. Letra A, reduziu 4%. Observe os 5 primeiros termos de uma sequência numérica. 523, 520, 517, 514, 511. Mantido o mesmo padrão, o menor número não negativo dela será... Bom, então vamos colocar aqui 523, 520, 517... 514, 511, ou seja, é uma progressão aritmética decrescente, está diminuindo, de razão menos 3. Tá? Então, o que nós precisamos aqui? Ele quer saber, antes de chegar no negativo, qual vai ser o número. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir pela razão. Com valor positivo mesmo. 5 por 1 dá 3, 5 por 3 dá 1, 3 vezes 1 sobra 2 aqui no 5, abaixo 2. 22 por 3 dá 7, 7 vezes 3, 21 sobra 1, abaixo
embaixo 13. 13 por 3 dá 4. Sobra 1. Então é o seguinte, antes de chegar, não sobra resto 0, sobra resto 1. Então ele vai diminuindo, o próximo número positivo é o 1, tá? Então a resposta é a letra B. Depois do número 1 vai ser o menos 2, tá? Aqui vai até o número 1 e depois vai menos 2, menos 5 e daí por diante. Então a resposta, letra B, 1. As sequências de número 1, 13, 1, 2, 13, 1, 2, 3, 13, 1, 2 foi criada com um padrão e possui 20 termos. A soma dos termos 20, a soma dos termos 20º, 15º e 13º é um número. Bom, o que acontece com essa sequência? Ela é assim, ela tem o primeiro termo, que é o número 1. Depois vem o segundo termo, que é o número 13. Depois vem o terceiro, que é o número 1 de novo. Depois é o quarto, que é o número 2. E depois vem o quinto, que é o número 13. Tá? Depois vem o sexto, de novo. Então nós observa o seguinte, 1. Aí 13. Agora vem 1, 2, 13. Quem vem agora? 1, 2, depois do 2, 3. Aí depois é que vem o 13. Então esse aqui é o sexto, esse é o sétimo, esse é o oitavo, esse é o nono. E depois começa. No 10º vai ser 1 de novo. 13º. Então a gente vai até o 20º, tá? Vai até o 20º. Aí vem 11º, que é o 2. Depois vem o 3. Aqui foi até o 3. E depois vem o 4. Aí depois vem o 13. Esse é o 12º. Esse é o 13º. Esse é o 14º. Então ele pede a soma do 13º, que é o 4. Já temos o 4. Que é o 13º, com o 15º, que é o 1 de novo, e o 20º. Então vem 16, 17, 18, 19 e o 20. Falta só pegar o 20. Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5 e aqui 4, 5, agora 13 de novo. O 20º é o 13. Então, somando o 23º, o 13º, com o 15º, com o 20º, nós vamos ter 4 mais 1, 5, 1 mais 13, 18, que é a letra A fala que é múltiplo de 5, a letra B é múltiplo de 9, o D é múltiplo de, o 18 é múltiplo de 9. Então a resposta é a letra B. Resposta, letra B, múltiplo de 9, porque não tem 18, mas o 18 é múltiplo de 9. Tá? Um vendedor recebe comissão de 6% sobre o preço de venda de cada televisor adquirido por seus clientes. Em média, ele vende diariamente X televisores do tipo 1 por Y reais. Em um dia de promoção, a loja deu desconto de 10% sobre o preço dos televisores e com isso a quantidade desses televisores pelo vendedor aumentou 10%. Então, comparando a comissão recebida pela venda de televisores no dia anterior à promoção com o dia da promoção, houve... Então, veja bem, antes da promoção, era assim, a comissão dele, que eu vou chamar de C, era 6% sobre o número de televisores vezes o preço, tá? Então, X, número de televisores, é a quantidade, né? Vamos botar a quantidade. Onde X
X é igual à quantidade e o Y é o preço, tá? Então, eu botei 6%, eu botei 0,06 logo direto na forma decimal, que é 6 sobre 100. Isso daqui é a quantidade, o número de televisores, vamos dizer 5 televisores, ao preço de R$1.000. Quantidade e preço, tá? E depois da promoção, como é que ficou? Depois da promoção. É assim, 0,06, mas a quantidade aumentou, o X. Aumentou em quanto? 10%. Aumentar em 10%, 1 mais 0,1, tá? E diminuiu o Y, esse é o X. E diminuiu em 10%. A quantidade, o preço diminuiu 10%, então passou a ser 0,9. Então, aumentou 0,1 aqui, no 100% que é 1, e aqui diminuiu 10%, 0,1. No preço, o preço diminuiu, quando o preço diminui, a quantidade aumenta. Então, eu tenho que comparar esses dois aqui, tá? Primeiro, eu tenho que fazer essa conta aqui. Parece que é uma conta complicada, mas não é, tá? Eu vou fazer primeiro esse daqui com esse. 1,1 vezes 0,9. Parece que é complicado, mas não é. Mas é só multiplicar por 1. 9, aqui dá 0 e dá 0. Eu tenho duas casas depois da vírgula. 1 e 2, então eu vou ter duas casas. Dá 0,99, que eu vou multiplicar agora por 0,06, que é multiplicar 9 vezes 6, 9 vezes 5, 45, 9 vezes 6, 54, tá? Então, eu vou multiplicar por... Então, a minha resposta vai ter 4 casas decimais aqui, tá? Porque aqui tem duas aqui, duas aqui. 54, fica o 5, fica o 4 igual ao 5. 54 com mais 5 dá 59. Aí vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dá 4, 9, 5, 0, 0. Tem que ter 4 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, aqui ficou 0,0594. Então, agora tem que ver em relação, esse aqui eu vou chamar de 1 e esse aqui eu vou chamar de 2. Quanto é o C2 menos o C1, tá? Que é igual a 0,06 menos 0,0594, que é o C2. É o C2 menos o C1. Na verdade, é o C1 menos o C2. Qual é a diferença? Aqui dá 0, 10 tira 4, dá 6. Ficou 9 aqui, 9 tira 9, 0. Pediu um emprestado aqui, ficou 5. Ficou 0, 0, 0. Então, vai dar 0,0006, que eu tenho que passar para a forma decimal, tá? Vou passar para a forma percentual, no caso. Vou multiplicar por 100. Multiplicar isso aqui por 100 é só dar duas casas. 1, 2. Então, vai ficar aqui, ó, a vírgula. 0,06%. No caso, tem dois 0,06 aí, um de queda e um de aumento. O que aconteceu? Esse aqui é maior. Então, houve uma queda, tá? A resposta é uma queda. Letra B, resposta. Letra B, queda de 0,06%.
Rogério digita em média 194 toques por minuto. Considerando essa produção, se Rogério digitar todos os números de 1 a 100, considerando também um toque de espaço entre cada número até chegar no número 100, o tempo que ele levará para realizar a tarefa, bom, ele vai digitar os números de 1 a 100. Primeira coisa, entre 1 a 100, ele vai ter os toques para separar os números. Então, ele vai ter, entre 1, vai dar um toque. Então, ele vai pegar 100 menos 1, que dá 99. Então, toques, tá? 99 toques. Agora, para ele saber quantos números tem, primeiro, de 1 a 9, ele tem 9 números, tranquilo, 9. Então, ele já tem mais 9 toques. Agora, de 10 a 99, ele vai ter que colocar o número 10 e o número 99. Então, a gente vai subtrair e somar 1, tá? 99 menos 10 mais 1, que dá 89 mais 1, que dá 90. Então, nós já temos 99, 9 e 90. E agora, do 100, são 3 algarismos, tá? Porque cada algarismo é um toque. O 100 só tem 3 algarismos, 3. Então, a gente vai somar esses 3 aqui. 99 entre eles, 9 toques de 1 a 9. Do número 10, aqui vamos multiplicar por 2, porque aqui tem 2 algarismos. Então, aqui é 180. Ok? Então, aqui do 10, nós temos 90 algarismos, 90 números, e cada número tem 2 algarismos. Então, a gente multiplica por 2. Então, agora a gente soma 99 mais 9, mais 180 e mais 3. Aí é o total de toques, tá? Aqui dá 18, com mais 3, 21. Fica 1 e vai o 2. Aqui dá 9 mais 2, 11, com mais 8, 19. Fica o 9, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, a resposta é 291, mas só que não é 291 toques, ele dá 194 toques por minuto, e ele dá 291 toques. Então, a resposta, quanto tempo ele vai levar? Então, se ele dá 194 por minuto, então 291 ele vai gastar, vamos dividir, dá 1, vai sobrar 11 tira 4, aqui que está emprestado ficou 8. 11 tira 4, dá 7. Pede um emprestado aqui, 18 tira 9, dá 9. Então deu 97. 97 é menor, bota um 0 e bota uma vírgula. 194 por 5, vamos ver. Dá 20 aqui, fica o 0 dá o 2, dá 45, 47, fica o 7 dá o 4, 970. Bom, então, resta o 0. Então ele gasta 1,5 minutos, ou seja, 0,5 minutos é igual a 30 segundos. Porque a gente multiplica, né? Multiplica por 60. 0,5, 60 dá 30. Então, é 1 minuto e 30 segundos, letra E. Resposta é a letra E, 1 minuto e 30 segundos. Que é o tempo que ele dá. Se fosse toques, seriam 291 toques. Em uma eleição entre 2 candidatos para o Conselho Administrativo de um bairro, 6.000 pessoas votaram. O candidato mais votado teve 55% do total de votos. O segundo teve 3/5 da quantidade de votos do candidato mais votado. Os demais votos distribuíram entre brancos e nulos, totalizando X votos. Nas condições descritas, o valor de X, ou seja, o valor dos votos brancos e nulos esse é o X, tá? Totalizando X votos. Na condição descrita, o valor de X então a gente tem que saber o valor total dos votos brancos e nulos. Primeiro, é total de votos. Total e 6.000. O candidato mais votado, o primeiro candidato, ele teve 6.000 vezes 0,55. Tá? 55% dos votos. Então ele teve
0,55 vezes 6.000. Lembrando que aqui nós vamos ter duas casas depois da vírgula. 0, 0, 0. 6 vezes 5, 30, ficou 0,3. 6 vezes 5, 30, mais 3, 33. Então eu tenho duas casas depois da vírgula. O primeiro candidato teve 3.300 votos. O segundo candidato teve 3/5 do primeiro. 3/5 de 3.300. Então o que eu faço? Primeiro eu divido por 5 e depois eu multiplico por 3, tá? 3.300 eu vou dividir por 5. Dá 6 vezes 5, 30, sobra 3. Baixo 0. Dá 6 de novo, 6 vezes 5, 30, dá 0. Deu 660? Não, está errado. Está certo. 660 multiplicado por 5. Não, por 3, perdão. Multiplicado por 3. Dividido por 5, multiplicando por 3. Então o segundo teve 660 vezes 3. Dá 18, fica 8, vai 1, dá 9. 18 mais 1, 19. Então ele teve, o segundo candidato, teve 1.980. E o restante dos votos são os votos X que ele está perguntando. O que sobrou foi votos brancos e nulos. Então eu vou ter que somar o primeiro com o segundo. Vou somar 3.300 mais 1.980. Esse é o primeiro com o segundo, tá? Primeiro com o segundo. Dá 0, dá 8, dá 9 mais 3 dá 12, fica o 2 e vai 1, 1 mais 3, 4, 5. Então, o primeiro e o segundo tiveram 5.280. Os votos brancos e nulos é o restante. São quantos? O total é 6.000. Eu pego 5.280 e subtraio. 0, 10 eu tiro 8, fica 2. Aqui ficou 9. 9 tira 2 dá 7. E aqui ficou 5, 5 menos 5, 0. Então a resposta, letra C. Resposta, letra C. Comparando a remuneração por hora trabalhada nos serviços A e B, verificou-se que no serviço B a remuneração era 20% a menos do que a remuneração no serviço A. Roberto trabalhou 8 horas no serviço A e 4 horas no serviço B. Paulo trabalhou 4 horas no serviço A e 8 horas no serviço B. A porcentagem a mais que Roberto recebeu por suas 12 horas no trabalho em relação ao que Paulo recebeu por suas 12 horas no trabalho é... Bom, então a pergunta a porcentagem a mais que Roberto recebeu. Os dois trabalharam 12 horas, então o que for a porcentagem em uma hora é a porcentagem em 12. Então 12 para nós não vamos nem precisar usar. O que nós vamos precisar saber é a porcentagem a mais que Roberto ganhou. Bom, nós temos dois serviços. O serviço A, que paga uma remuneração de 100%, que a gente vai chamar de 1R, 100% é 1R. Agora, a do B é 25% a menos, ou seja, é 75%. Então, eu vou botar 0,75R, ok? Então, vem o Roberto, ele trabalhou 8 horas no serviço A. Roberto trabalhou 8 horas no serviço A, que é o R, e mais 4 horas no serviço B, que é 0,75R. Tá? Então, isso aqui vai ser 8R mais 0,75 vezes 4, dá 20, fica 5 vezes 4, 20, fica o 0, dá o 2, 7 vezes 4, 28, com 2, 30, fica o 0 e vai 3, 4 vezes 0, 0, fica o 3. Tem duas casas, aqui dá 3R. Então, o Roberto, ele trabalhou 8R mais 3R, 11R, tá? Agora nós vamos para o Paulo. Paulo, ele trabalhou 4 horas no A, 4 horas no A, que é R, mais 8 horas no B, que é 0,75. Então eu vou multiplicar 0,75 vezes 8. 8 vezes 5, 40, fica o 0 e vai ao 4. 7 vezes 8, 54. 1 mais 4, não, 56. 1 mais 4, 60. Fica o 0 e vai o 6. 8 vezes 0, 0, dá 6. Então,
O Roberto, duas casas depois da vírgula, né? 6. O Paulo, perdão, aqui é 6, o mais 4. O Paulo, 10. Então, ele quer saber a porcentagem que o Roberto a mais do que o Paulo, em relação ao Paulo. Ou seja, 11 tira 10, que vai dar 1, em cima da remuneração do Paulo. 1 sobre 10 dá igual a 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 10%. Então, a resposta é a letra B. Resposta, letra B, 10%. O que é o desafio 111 questões? É um livro, ele pode ser na versão impressa ou na versão digital, com 111 questões resolvidas e mais 111 de bônus para você resolver. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal Problemas de Matemática com o Marco.